FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias. Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web da FASP-RJ. Hoje o nosso convidado é o professor, funcionário concursado da Petrobras, ex-deputado estadual, superintendente do Ministério do Trabalho do governo anterior, Robson Leite. Tudo bem, Robson? Tudo bom, Nira. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando de temas tão importantes, né, para o nosso estado, para o nosso país, enfim. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso, é sempre nosso que... É sempre bom receber pessoas assim do seu status, né? Não, imagina, que isso. Não por isso. Tá bom, Robson. Mas nós vamos acabar falando de um tema, né? Dos servidores públicos, né? Claro. Que você é uma pessoa atuante, né, nesta área, sempre atuou defendendo os servidores públicos. Como é que você vê essa questão dos servidores, a questão salarial dos servidores? Que muitos estão sem receber esse 13º salário, uns recebem, outros não recebem, então uma confusão geral, né? A gente, vamos separar as questões até para a gente poder entrar bem no assunto. Primeiro tem a questão do Estado do Rio de Janeiro, que é uma situação calamitosa, uma situação realmente lastimável que o governo do Estado colocou, né? O governo que está é o mesmo do anterior, é o mesmo projeto que está em curso, infelizmente, do PMDB do Rio de Janeiro. E há algumas questões que é importante pontuar, né? Primeiro é o seguinte, nós vivemos, né, um problema onde, claro, o governo fala meia verdade. Ele atribui a crise do petróleo à questão dos royalties. Só que ele não fala, por exemplo, que em 2013 foi aprovado na Assembleia Legislativa uma antecipação dos royalties de aproximadamente... Se você somar todas as antecipações que foram feitas, elas passam de 12 bilhões de reais, 12 bilhões de receitas que você antecipou. Só que quando você antecipa as receitas dos royalties, teve uma votação emblemática em 2013 de uma antecipação de 5 bilhões, e essa, né, talvez seja simbólica nessa questão. Eu votei contra, e não apenas votei contra, mas eu fiz um árduo trabalho de tentar convencer os deputados e o próprio governo do equívoco por um motivo muito simples. Quando você fala em antecipar os royalties para compor as receitas, pegar uma receita futura e trazer para o presente, você não quer dizer que a Petrobras, por exemplo, vai antecipar o seu pagamento de tributo. Até porque você não sabe quanto que você vai extrair de petróleo no futuro. O que você faz é o seguinte, o governo do Estado tem uma previsão de receber aquele valor. Então, o que ele emite títulos dessa previsão. E esses títulos são jogados no mercado financeiro. E quem compra esses títulos, né, o cidadão que faz seus investimentos, ele faz um leilão. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui um título que vale R$1.000 de uma receita futura e que você vai vir aqui e vai resgatar. Claro que você dá um deságio para ser vantajoso de quem está resgatando. O cara paga R$800 num título de valor de face de 1.000 e lá na frente ele vem e resgata 1.000 ou mais de 1.000 caso, né, haja uma valorização do petróleo ou uma desvalorização, recebe um pouco menos. Só que naquele momento, em 2013, o seu telespectador deve lembrar, havia aquele movimento no Rio de Janeiro, se os royalties eram do Rio ou não eram do Rio. Então, durante aquele período, a ação que estava tramitando no STF, se o governo fosse leiloar os títulos como fez durante a tramitação daquela decisão, isso causaria ao investidor um alto risco. Por quê? Porque aquilo que ele está comprando aqui agora por R$800 pode chegar lá na frente e não ser do Rio, o Rio não receber essa receita futura. Então havia um risco na transação, um risco elevado. E evidentemente que quem compra o título sabia disso e negocia em cima disso. Então, ao invés de pagar os R$800, ia pagar 100, R$200. Significa o quê? Que uma receita que eu tenho no futuro de 5 bilhões de reais, estou falando de 5 bi, né? E era uma receita que iria compor, né, a aposentadoria dos servidores públicos, ela, na verdade, você antecipou e transformou em menos de 1 bilhão. Então, houve uma injeção de recursos em torno na ordem de 800 milhões, 900 milhões, quase 1 bi, só que no futuro deixarei de receber os 5 bi. Fizemos isso diversas vezes. Curiosamente, o déficit do ano passado do Estado
era de 19 bilhões de reais. Boa parte desses recursos é antecipação dos royalties feitos de maneira equivocada pelo governo do Estado. Eu alertei isso na época. Eu ouso dizer que se eu tivesse saído vitorioso naquele processo dentro da Assembleia Legislativa, tivesse convencido outros deputados e o próprio governo a não fazer aquela operação, nós hoje teríamos, por exemplo, o pagamento dos aposentados garantidos, dos aposentados e dos pensionistas. Nós teríamos parte da folha salarial também não comprometida como está hoje, e o Estado numa situação um pouco mais estável. O primeiro governo a fazer essas antecipações foi o governo Rosinha, o governo Garotinho, fizeram isso sistematicamente, é possível, a legislação permite, mas isso tem que ser feito com um cuidado, porque você antecipar um pequeno deságio em função de uma possibilidade de ganho no futuro até vale a pena, mas quando você vê que a possibilidade é de perda e de perda elevada, não vale a pena porque você compromete a receita futura do Estado. Esse é o principal problema. Além daquelas comprometeu e mergulhou o Estado nessa crise vergonhosa que a gente está, que ela é independente da crise do Brasil. É importante a gente falar sobre isso porque, por exemplo, Bahia, os servidores estão recebendo em dia. O Espírito Santo também. Maranhão, que era o estado há 10 anos atrás de menor IDH do Brasil, melhorou significativamente essa situação e hoje se encontra com as suas contas em dia. Então há a crise nacional por equipes, que a gente pode até falar um pouco sobre isso, que são importantes, da gestão do governo federal atual, que está em curso, mas evidentemente que tem um componente da crise do governo do estado, da irresponsabilidade desse governo que está de fazer essa gestão temerária que a gente está vendo no Rio de Janeiro já há algum tempo. E o senhor até afirmou numa matéria que eu vi que o governo não tem compromisso, né, com a sociedade em geral. Não tem. Aliás, falta esse compromisso, né? E no que diz respeito ao Rio de Janeiro, ao nosso estado. Exatamente, Nira. O negócio está pior, né? Está muito pior. A gente percebe qual é o problema, né? Quando a gente afirma, e eu falo por mim, né, que foi um golpe, né? Muita gente responde assim, mas o Temer era vice da Dilma. Se o Temer era vice da Dilma, foi o PT que escolheu o Temer como vice. É verdade, só que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Daqui a pouco a gente vai chamar Jesus Cristo de suicida, porque foi ele que escolheu Judas. Então há um componente de traição aí. Só que o problema maior, é difícil dizer o que é maior em termos de problema do governo que está. Não é a traição pela busca do poder, mas a traição para aplicar um projeto que não venceria nenhuma eleição, nem no Brasil, nem no mundo. Esse é o problema. O PMDB, quando aprova o seu programa, que está em curso hoje no Brasil, chamado Ponte para o Futuro, ele aprova na convenção dele em outubro de 2015. As eleições foram em 2014, ou seja, ele faz um gesto de profundo desrespeito ao programa para o qual ele foi eleito em 2014. Se ele não concordava com o programa em 2014, não foi a Dilma ou o PT que obrigou o PMDB a ser vice, fez um convite e eles aceitaram. Se ele quisesse colocar em curso esse programa, que ele se aliasse ao PSDB. Aliás, o programa do PSDB na época é muito similar ao programa que está em curso hoje no Brasil. Então, aí é que está o componente de golpe. O golpe não é contra o PT, o golpe não é contra a Dilma, o golpe é contra o trabalhador, a trabalhadora brasileira, sobretudo os servidores públicos. É a classe trabalhadora que mais está sofrendo e vai sofrer ainda mais porque o orçamento que esse governo, o senhor Michel Temer, que encaminhou para o Congresso, é um orçamento assustador, pavoroso. Nos indica que o ano de 2018 ele não vai ser pior que 2017. Ele vai ser muito pior, inacreditavelmente pior. O senhor até comentou que o país ia iniciar em 2018 com uma convulsão social, né? Exatamente, Mira. Vou dar, sobre esse corte, esses cortes que o senhor comentou agora, o senhor pode dar uma pincelada? Posso. Para a gente ter uma ideia, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, ele teve, em 2017, o seu orçamento era de 2,7 bilhões de reais. O que é o SUAS? O SUAS, você tem o repasse para os municípios do CRAS, aquelas entidades, aquelas coordenadorias de assistência social que atendem os idosos, que atendem os programas contra as drogas, a questão do crack, que faz um trabalho muito específico com relação às pessoas
que têm necessidades especiais, esse programa, em 2017, que já teve um corte de 2016 para 2017 considerável, superior a 50%, ele cai de 2017 para o ano que vem. O governo propõe um corte que era 2,3 bi, 2,4, né? Vai para 67 milhões de reais. Ou seja, é um corte de 94%. Significa o seguinte: os CRAs vão fechar, porque as prefeituras, a não ser aquelas que tenham condições de manter por conta própria, não vão ter os recursos federais para continuar com esse trabalho importante. Prestação de benefício continuado, que é aquela ajuda financeira de um salário que o governo federal dá para as pessoas que têm necessidades especiais, para as pessoas idosas, está comprometida. Ou seja, nós temos um orçamento, né? Eu vou, se você me permite aqui, dar mais um dado que assusta, e assusta muito. Por exemplo, o programa Bolsa Família já houve uma redução de 1.200.000 famílias esse ano, né, que passou. Ele vai apontar para um corte de 18% para o ano que vem. O que isso significa? É o principal componente da crise hoje do Brasil. Porque na economia a gente chama que o problema do Brasil hoje é que se passou no governo Temer aquilo que estava no programa, inclusive, do Aécio, que é passar a fazer uma economia procíclica. O que é economia procíclica? Ela diz o seguinte: se eu tenho uma crise, uma queda de recessão, uma recessão em função do PIB, eu corto despesas do governo. O problema é quando eu corto despesas do governo, eu corto meus investimentos. Se eu corto meus investimentos, o setor empresarial também corta investimentos. E aí, o setor empresarial corta investimentos, o que reduz? Reduz o PIB, gera mais recessão. Então fica esse ciclo, né? Você tem que quebrar isso. Como é que você quebra isso? Você quebra isso fazendo investimentos. Boa parte dos economistas vão concordar comigo que em momentos de crise não é o setor empresarial que tem que investir, é o governo. Então, o Brasil, o governo atualmente, quando diz que o problema do Brasil é que a despesa cresceu muito, não é verdade, nem no governo atual, nem no governo do presidente, aliás, nem no governo do Fernando Henrique. O crescimento das despesas era proporcional e sustentável com relação ao crescimento das receitas. Se você colocar isso no gráfico, você vai ver que ele cresce. Em raros momentos há o que a gente chama de um mecanismo de inversão, onde a despesa, quando sobe um pouquinho porque a receita caiu, a despesa tem que subir mesmo. Por quê? Para fazer com que você puxe a receita para cima. E um dos elementos que fazem isso é exatamente o Bolsa Família. As cidades no Brasil, Mira, que se desenvolveram economicamente em função do Bolsa Família. Bolsa Família, isso mesmo. Porque você dá capacidade de compra, de renda do cidadão. Então, no momento de crise, você fazer um corte dessa magnitude significa dizer que você vai aprofundar a crise, vai aprofundar o histórico problema do Brasil grave, que é a questão da desigualdade. A desigualdade, aliás, saiu uma pesquisa agora recentemente, né, sobre a desigualdade no Brasil, e o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? Exatamente. Quer dizer, em vez de melhorar, o negócio está piorando. O negócio está piorando, está aprofundando a crise. A gente percebe que a concentração de dinheiro... Porque quando você tem crise, não é que o dinheiro some. O dinheiro não some. O dinheiro deixa de circular na economia e ele se concentra em algumas pessoas. Então, o que você tem nos momentos de crise é uma concentração excessiva de renda entre os mais ricos, enquanto que os mais pobres passam a sofrer desse problema. Então, é grave, por exemplo, eu vou te dar mais um dado que dialoga com isso, porque... Eu só estava falando de orçamento, também vai ter corte de segurança pública, saúde, educação. Segurança pública, educação. Né? Nós estamos vendo aí, né? A educação tecnológica, os institutos federais, né? O aumento de vagas no ensino superior, que é importante, porque a população está crescendo. Então, evidentemente que os investimentos têm que acompanhar esse crescimento. Esse governo apoiou uma PEC, criou uma PEC, que virou a Emenda Constitucional 95, que ela impõe uma âncora no nosso orçamento, que faz com que ele cresça bem menos do que cresce a população. Como a gente vive um cenário de deflação, né, que é a inflação, que é bom, é positivo, mas a deflação se dá em função da recessão, não em função de alguma atividade econômica, até porque os juros do Brasil continuam muito altos. Robinson, mas a taxa Selic está caindo, mas ela está caindo menos do que cai a inflação. Isso significa dizer que a inflação está caindo muito, a Selic pouco, o juros real é cada vez maior, o que é ruim para quem vive de salário. Quem está ganhando com isso tudo são os bancos. Então a gente precisa, na verdade, mudar a forma de gestão da máquina de forma a que a gente possa recuperar a atividade pró-cíclica. E alguém vai falar assim, mas de onde vai vir o dinheiro? O Brasil está quebrado. É mentira.
convido agora o telespectador a entrar no site do Banco Central, procura nossas posições das reservas cambiais. O Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso dá mais de R$1 trilhão, é quase metade do PIB em reserva. Nós somos a 5ª ou 4ª maior reserva cambial do mundo. Isso é inacreditável. Em 2003, nós não só não tínhamos reservas cambiais, como a gente tinha era o FMI, que emprestava para a gente compor o mínimo de reserva. Na época, foi o último acordo, foi de 15 bilhões, se eu não me engano. Quer dizer, um acordo de 15 bi em 2002 salvou a vida do Brasil. Nós temos 380. Então, é razoável você reduzir essas reservas cambiais. Qualquer economista sabe que a reserva cambial muito alta também é ruim para o país. Para quê? Para que você possa movimentar a economia. O dinheiro tem que circular na economia, com todo cuidado, com toda a preocupação, mas de forma a gerar trabalho, emprego, renda, oportunidade. E isso aquece a economia, faz com que se volte a abrir postos de trabalho, as empresas passem a voltar a investir. A reforma trabalhista é uma grande mentira. Eu quero saber, ela vai começar a vigorar a partir de novembro. Eu quero saber quem é que vai contratar nessa crise, porque agora mudou a forma de contratação. As pessoas contratam ou deixam de contratar em função da razão econômica. Eu vou contratar mais na minha empresa porque a minha empresa está crescendo, eu preciso de mais funcionários. Aí tudo bem, mas no cenário atual, o que se quer fazer é facilitar a demissão, ou seja, é colocar o capital acima do trabalho, o que é vergonhoso, que esse governo tem feito sistematicamente no Brasil. É difícil. É muito difícil. Mas no final nós vamos deixar uma palavra de esperança aqui para os servidores, para as pessoas que estão nos ouvindo. Agora, com esse corte todo, saúde, educação, segurança pública, tende a piorar, né? Sem dúvida. Porque aí, as pessoas cada vez mais carentes de... Se você me permite, de tudo, né? Tem um componente que é importante, um caso real, que eu tive notícia agora através de um amigo, um jovem que por coincidência foi até meu aluno há anos atrás, que mora em comunidade carente, desempregado, pai doente, a mãe com hipertensão. Ele comprava ou adquiria os medicamentos do programa Farmácia Popular. A mãe hipertensa, a pressão lá em cima, com pico de pressão, ele vai na UPA, não tem medicamento, ele vai na clínica da família, não tem medicamento, as clínicas da família que estão fechando, inclusive em função desses cortes. Ele desesperado, vendo que a mãe vai morrer ou vai ter um AVC, sabe onde é que ele foi? Ele foi na Boca de Fumo, porque o dono da Boca de Fumo jogava bola com ele na infância. E o dono da Boca de Fumo emprestou o dinheiro para ele, deu o dinheiro para ele. E ele, lamentavelmente, ao sair da Boca de Fumo, com R$200 na mão, a polícia veio, viu aquilo, pegou, prendeu, tá aí mais um jovem na escola do crime, né, ele com 19 anos, já é crime de associação com tráfico. Ou seja, os programas sociais, eles têm um componente de ligação com o aumento da violência, porque você cerceia a oportunidade. Eu quero convidar o telespectador a pensar junto comigo, porque hoje a moda no Brasil é falar que bandido bom é bandido morto, ou seja, soluções simples para problemas complexos. Como é que a gente resolve a questão da violência? Vamos refletir juntos. Será que o jovem que está nesse exato momento numa comunidade pobre com um fuzil na mão, ele chegou para o pai e disse que queria ser médico, advogado, ou então, acho melhor ser traficante, pai tem mais a ver com o que foi assim? Claro que não, é uma ausência de oportunidade, uma ausência da presença do Estado. Será que esse jovem já foi à escola? Será que esse jovem tem família? Esse é o componente. Quem é o herói desse jovem? Certamente é o rapaz da Boca de Fumo, que na hora do desespero vai lá e empresta e pede, né, uma contrapartida. A própria história do NEM é curiosa e nos leva a uma reflexão. Eu não quero falar do NEM hoje, chefe do tráfico de droga, eu quero falar do NEM lá atrás, que se envolveu com o tráfico de droga nos anos 90, porque vivíamos um período muito similar ao que vivemos hoje, de desemprego, de fome, de miséria, e ele recebe uma oferta no tráfico para receber um valor por dia, só para ficar com o rádio avisando quem subia e não subia na comunidade. E evidentemente que dali ele foi preso, foi pego, entrou para o crime, é uma pessoa articulada, inteligente, e se tornou chefão do tráfico. A gente tem que ir na origem do problema. Esse é o ponto, a gente precisa refletir sobre isso. O principal programa, se debruçar sobre isso e refletir sobre isso, o principal programa que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que lamentavelmente foi suspenso, era o Renda Melhor Jovem. Tinha muitos defeitos, eu era crítico ao programa, mas eu queria que ele melhorasse, não que acabasse. O Renda Melhor Jovem era um programa do governo do Estado, programa esse que dava uma renda de um salário mínimo para o jovem que estivesse matriculado no ensino médio. Ele recebia metade do valor
para ele, e a outra metade ia para uma poupança que ele só teria acesso quando ingressasse na universidade. Você reduziu a evasão escolar drasticamente, botou o jovem na escola, e havia a minha ideia, a minha defesa, que houvesse programas de ócio, né, de cultura para a juventude, ela se sentir útil com relação ao jogo, funk, música, grafite, dentro da escola, para você tornar a escola um espaço de criação do jovem, um espaço de prazer para o jovem. É assim que você disputa a juventude assim, tanto é que o senhor disse, né, que o jovem que anda armado, ele não é o problema, ele é a consequência. Exatamente, essa frase eu tenho dito em Mas todas as minhas palestras. É que eu peguei essa frase do senhor, eu achei interessante. O jovem, ele não é o problema, ele é a consequência do problema. Mas é a consequência, mas quem paga somos nós. Quem paga somos nós. E aí o rapaz, aí a pessoa é assaltada, lamentavelmente, e você fica achando que aquele jovem cometeu o crime, tem que ser preso. O Brasil é o país que mais encarcera no mundo. É claro que tem que ter a polícia, né? Mas a gente precisa se debruçar que o encarceramento não está funcionando. Nós precisamos resgatar o pensamento da Darcy Ribeiro, mais escolas, mais educação. Acho que esse talvez seja a grande alternativa que a gente tem e a necessidade que a gente precisa para o Brasil. Robson, infelizmente nós chegamos ao final do programa. Eu queria só deixar, se fosse possível, meu Facebook, meu site para as pessoas. Pode deixar. O meu site é www.robsonleite.com.br e o meu Facebook é Robson Leite Professor. Entra, comenta, dialoga comigo, porque a gente precisa construir a política de forma coletiva, participativa. E é por isso que a gente está aqui. Quero agradecer imensamente o carinho e eu estou à disposição para mim quando vocês precisarem. Podem acessar o site, tem muita informação lá. Eu já compartilhei e curti. Obrigado. Muito bom o site. Tá bom, Robson. Obrigada por tua participação aqui. Eu que agradeço. Infelizmente não falamos tudo, que o tempo é curto, né? Mas você volta outra vez aqui. Com o maior prazer, tá? quando você quiser. Convidado para voltar, tá bom? Tá? Volte sempre. Obrigado. Obrigada. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro.